dia 8 de maio é o último prazo para o alistamento e também para a regularização da situação eleitoral. Nós vamos começar falando primeiro dessa situação do alistamento, que é quando o jovem, a partir de 16 anos, já pode votar, então ele vai tirar o título de eleitor. Eu vou conversar com o Valmir Milome, ele que é o secretário de Gestão de Pessoas aqui do TRE. Começando então pelos jovens, a partir de 16 anos ele pode votar. O que ele precisa para fazer esse título de eleitor? Bom, importante realmente destacar esse ponto, é o momento adequado para ele fazer o alistamento eleitoral. São esses jovens que têm aí 16 anos completos e também aqueles que vão completar 16 anos até o dia da eleição. Então pode ser que ele não tenha ainda 16, agora no dia 8 de maio, mas ele vai completar até o dia da eleição, ele já pode fazer o seu alistamento eleitoral. E os documentos que ele deve apresentar no cartório eleitoral é o documento oficial com foto, pode ser o seu RG, pode ser o CNH, juntamente com um comprovante do seu endereço. Com esses documentos em mãos, ele já está preparado para fazer o seu alistamento eleitoral. Nesse caso, ele pode fazer uma parte ou todo o processo pela internet ou tem que ser só presencial? Ele pode sim dar início ao seu atendimento pelo site do TSE, www.tse.jus.br. Ali ele vai dar início ao seu atendimento, mas esse atendimento deverá ser concluído no cartório eleitoral. Por quê? Porque no cartório eleitoral é onde será coletada a biometria dele, para assim fazer com que ele esteja com o seu cadastro completo. E só para a gente entender, a partir de 16 anos é obrigatório ele ter o título de eleitor? Como é que funciona esse processo, né, para o jovem entender? Esse é um tema bem interessante. No Brasil, o voto é obrigatório a partir dos 18 anos. Então, até os 18 anos, antes dos 18 anos, não é obrigatório que ele tenha o título. Na verdade, é uma faculdade dele procurar a Justiça Eleitoral para fazer a sua inscrição, tirar o seu título e exercer um direito. Aí, nesse caso, é realmente um direito para exercer o direito político ao voto. Vamos falar agora sobre a questão das irregularidades. Aqui em Mato Grosso, pelo menos 200 mil pessoas têm alguma situação de irregularidade que estão impedindo, né, impedindo essas pessoas de votarem. Quais são os principais casos e como é que é possível resolvê-los? Exato, nós temos um grande contingente de eleitores no estado de Mato Grosso que estão em situação de irregularidade com a Justiça Eleitoral. Basicamente, acontece em virtude da ausência às urnas. A legislação estabelece que o eleitor que não comparece 3 eleições seguidas, o seu título é cancelado. Ou seja, ele fica numa situação de irregularidade. Ele não tem acesso à sua certidão de quitação eleitoral. E nós sabemos que a certidão de quitação eleitoral é um documento importantíssimo na sociedade contemporânea para a realização de algumas atividades, como, por exemplo, para tomar posse em concurso público, para tirar o seu passaporte, enfim, e várias outras atividades para entrar na universidade. Enfim, é importante que ele tenha o seu documento apto. Então, ele está numa situação de irregularidade perante a Justiça Eleitoral e, mais ainda, com essa condição, ele não pode votar. Então, há um chamamento da Justiça Eleitoral para com esses eleitores para que compareçam ao cartório eleitoral, façam a sua regularização. Fazendo a sua regularização, estarão aptos ao voto na eleição deste ano e também estarão já com a sua certidão de quitação eleitoral para realizar todas essas outras atividades.